E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado. E é 3 bizarrice, tá? Dá até desgosto. Mas vamos lá. Então eu vou começar com a matéria da NHK, com a cobrança da NHK. Eu comentei um pouco no vídeo passado, mas resolvi trazer isso mais completo, porque dependendo da situação, que grande chance que disso acontecer, vai voltar aqueles cobradores da NHK de porta em porta, aquele povo chato que é a desgraça, tá? Então, isso aí já para você já ficar ciente da situação. Segunda matéria, os resultados financeiros do Ion, que o lucro deu uma caída de 76%, é muita coisa. Para quem não conhece, o grupo Ion é um grupo muito grande que tem aqui no Japão, que ele tem muitos supermercados, shoppings e etc. Então, com isso já dá para você ter uma ideia da forma que está o consumismo no Japão. Em cima disso aí já dá para você ter uma ideia de como está o PIB. Tá? E, como última matéria, promessas de campanha eleitoral, porque como é que se fala, o Ishiba praticamente fez a dissolução, tá, do parlamento, e agora vai ter as campanhas para poder preencher todas as cadeiras de novo. Tá? E nisso, todos os partidos estão se movendo agora, só que teve um que chamou muita atenção, que isso é uma bizarrice. Por quê? O partido está prometendo que se ele ganhar, ele vai fazer um imposto sobre consumo de 0% por 3 anos. Isso é do tamanho de uma bizarrice que é difícil de descrever. Por que disso? Se ele cortar totalmente o imposto sobre consumo, isso vai dar um arrombo nos cofres do governo que vocês não fazem ideia. Isso aqui. Aí o Japão vai tirar dinheiro da onde? Ele vai ter que aumentar os impostos de uma forma assim muito frenética para poder cobrir esse imposto sobre consumo que vai ser zerado, a alíquota vai ser zerada. Só que aí que tá, esses 3 anos eles vão subir os impostos de uma forma horrenda. Aí depois que passar os 3 anos, além de voltar um imposto ao valor normal, ainda vai estar com os impostos horrendos. Então a situação vai ficar 2 vezes pior, tá? Espero que esse partido do fundo do coração perca. E eu vou trazer isso para você, tá? Que é o Partido Social Democrata, não é o partido lá do Ishiba. Então já dá para você ter uma ideia que as bizarrices no Japão não param. Tá? E com isso nós temos que ficar muito atentos, muito mesmo, tá? Você vê que dá até desgosto da hora de gravar certas matérias, mas de qualquer maneira. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho ali para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Mas vou começar aqui pela cobrança da NHK. A Japan Broadcasting, ou NHK, tá? Escreve NHK, que é a televisão estatal do governo, anunciou que a taxa de visualização para a sua distribuição de programas online, então no caso para quem usar os aplicativos online ali, tá, de alguma forma online, vai ser de 1.100 ienes, o que dá uma média de 7 dólares e 50 por mês, isso é por mês, tá? Para usufruir do seu serviço de transmissão. A emissora pública tomará sua decisão final sobre a taxa online no início do ano que vem. Após receber as opiniões públicas, que já começaram o recolhimento das opiniões públicas, até 7 de novembro, de acordo com o anúncio que foi feito. A NHK começará a fazer uma cobrança da taxa no dia 1º de outubro de 2025, quando a distribuição online está programada para começar como um serviço essencial. Então, o que isso quer dizer, serviço essencial? Que é um serviço que não pode deixar de ter. Ele é totalmente necessário. Tá? E com isso você já sabe que vai ter cobradores na porta de casa direto, enchendo o saco, tá? Para poder fazer a assinatura disso. A taxa será cobrada de pessoas que se inscreverem apenas no serviço online, né? Diz a lenda.
não haverá custo adicional do imposto para aqueles que já pagam a taxa de espectador pelo serviço de transmissão da televisão. A emissora inclui a taxa online prevista em um rascunho de revisão para o seu plano de negócio até o ano fiscal de 2026. Mas isso aí já está há um certo tempo. Tá? Desde já tem uns 2 anos que começou o inquérito da NHK, que a NHK queria começar a vender as ações dela para estrangeiros. Aí como é que fala assim, o povo caiu matando. Não, isso aqui é estatal, isso aqui você não tem que ficar abrindo para fora. É aqui dentro, é aqui dentro. Tá? Então você quer fazer negócio, é só aqui para dentro. Tá? Então tava uma confusão danada esse nosso da NHK, com as ações da NHK, e no final nem sei o que deu. Daí eu parei de, de acompanhar, porque aquilo tava uma novela que não desatava a situação. Porque toda vez eles iam lá no Congresso lá, e faziam debates, e aquilo nunca saía do lugar. Então ficou um troço tão chato, tão maçante, que eu cheguei uma hora, não, larga pra lá. Tá? E eu não sei o que deu. Mas, continuando aqui, e a NHK está considerando se deveria introduzir tal taxa depois que a lei de radiodifusão foi revisada para adicionar um serviço online para distribuição de programas em tempo real e para fornecer informações relacionadas aos programas e às suas operações essenciais. Usuários de smartphone ou computadores que não tenham TVs serão obrigados a assinar a NHK se concordarem com o uso online por meio dos seus dispositivos. Então já fica aí atento. Se você estiver assistindo usando um aplicativo da NHK, entrar na página da NHK, pular um pop-up no meio da tela, não aceita. Porque se você aceitar esse pop-up, tu tá lascado. Pop-up que a gente fala são aquelas telinhas menores, tá? Aqueles balãozinhos menores que pulam no meio da tela de aviso. Hoje em dia os bloqueadores costumam cortar esses pop-ups. Só que o que acontece? Malandramente falando, eles abrem uma outra janela para poder burlar esses cortadores, esses bloqueadores de pop-up. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim, pra caramba. A NHK fornecerá o mesmo conteúdo de informação em seu serviço online, como notícias e respostas a desastres, conforme incluído em seus programas de transmissão. A distribuição dos programas perdidos ficará disponível por até uma semana, em princípio a partir do momento que eles foram transmitidos. Ainda está sendo decidido o que fazer com o serviço de streaming o existente, que é o NHK Plus. No rascunho da revisão do plano de negócios, a NHK aumentou suas projeções de receita empresarial para o ano de 2025 e 2026. Olha só, presta bem atenção nisso aqui agora. O objetivo é conquistar 12 mil assinantes online, tá? Aqueles que fazem, fazem uso de smartphone ou computador, nos primeiros 6 meses. 12 mil nos primeiros 6 meses. Então já dá para você ter uma ideia que eles vão ficar apurrinhando o raio do saco vindo na porta da casa. Tá? Ou eles vão bloquear o site. Ó, se você não fizer assinatura aqui, você não pode entrar para ver. Aí eles vão forçar as pessoas a fazer a assinatura. Tem esses 2 meios. Mas de qualquer maneira, já vai ficando atentos aí que se isso aqui a NHK aceitar esse tipo de coisa, claro que eles vão aceitar porque eles estão querendo grana, vai ser um pé no saco. Infelizmente vai ser mais uma chatice. Tá? A emissora também planeja consolidar seus 2 canais de rádio AM em um, no caso no final de março de 2026. Então já dá para você ter uma ideia que a NHK vai começar a dar um pé no saco de novo. Tá? Graças a Deus aqui onde que eu moro elas deram uma parada, porque praticamente ela toda semana. Tanto que eu tenho a minha televisão, não tem antena. Tem hora que eu falo pro cara, ó, entra lá e vê. Eu não tenho antena. Então você quer que eu faça assinatura de algo que eu não estou assistindo? Aí os caras, vai embora. Né? Então tem esse tipo de coisa.
Que eu já fiz, eu já comprei aquelas televisões sem antena que não tem problema, que eu só uso mais só para internet. Só que agora, ó, agora o bicho vai pegar, agora eu não posso nem abrir a porta, tá? Então, então isso vai acontecer com muita gente também, porque os caras vão ser chatos, os caras vão falar, de acordo com a lei, que não sei o que, da última vez era assim. O representante Lenny que mas de acordo com a lei, que não sei o que. Eu falei, meu, essa lei não foi aprovada. Você até é doido. Vai fazer um cheirabeiro direito aí que esse troço não foi aprovado, não. Aí o cara, e foi embora. Vai fazer o quê? Então, tem que se tomar cuidado, pra caramba, tá? Daqui pra frente. Porque vai ter muita gente chata batendo na porta de casa. Então, vamos terminar essa parte aqui. Vamos para os resultados provisórios do ION, tá? Que caiu 76%. É muita coisa, tá? Se você não tem uma noção do tamanho da rede ION, eu sugiro, escreve AEON, tá? O ION. Dá uma procurada no Google, para você ter uma ideia do tamanho da rede ION. Ou você entra no Google Maps, aí digite ION, para você ver a quantidade de ION que abre como é que se fala? No Google Maps. Você vai ver ION de tudo quanto é tamanho. Tem o ION Mall, que é o grandão, tem os IONs pequenos, tem aqueles IONs que são integrados aos shoppings de regional, igual por exemplo, onde que eu moro aqui, né? Eu moro na cidade de Guilherme, na cidade de Seque. Então aqui em Seque, ele tem um pequeno conglomerado ali que é Mago. Eles falam Mago. Então tem uma região ali que tem um pequeno shopping, algumas coisas assim de lazer, compras, que é do Mago. Não é do ION, é do Mago. Só que o ION, ele arrendou uma parte ali, tá? Então eles colocaram o supermercado ali, tá? Nessa parte do Mago. Então ele tem a parte do supermercado ION dentro do Mago. Então o ION, ele tem uma coisa expansiva muito grande. Isso fora os supermercados que eles têm, como é que fala assim, parte que eles compraram, igual no caso o Ito e Okado, alguns outros grupos também, tá? Então é um grupo muito grande nessa parte de varejista, é muito forte. Então se fala que deu uma queda aqui, mas você pode ter certeza que o Japão tá uma porqueira, tá? Por isso que eu quis trazer isso para você, já para você ter uma ideia de como tá a economia real do Japão, sem firula, sem aqueles números, como é que fala assim, fictícios do governo, nada, tá? Isso aqui é a realidade nua e crua. Em relação aos resultados financeiros dos 6 meses encerrados em agosto deste ano, a grande distribuidora ION informou que, além dos aumentos de custos com o pessoal devido ao aumento salarial dos funcionários, a empresa também reduziu os preços dos seus produtos em resposta a uma tendência crescente para a economia. A empresa anunciou que seu resultado final foi de 76% inferior ao mesmo período do ano passado. Então aquela ideia do Kishida, vamos aumentar os salários que vai aumentar o consumo no Japão, que vai todo mundo ganhar. Você viu que isso foi por terra, tá? Então aquela ideia de dar aumentos salariais que vão combater a inflação, isso é totalmente falácia, tá? Porque se não for um aumento salarial para todo mundo, 100% do território, isso não vai acontecer. Então é mera viagem na maionese de quem fala isso, que a coisa é boa. Estou provando aqui por A mais B com resultados empíricos da economia japonesa. O ION anunciou seus resultados financeiros para os 6 meses até agosto, com a receita operacional de 4.999,4 bilhões de ienes, que teve um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto o lucro final ficou em 5,4 bilhões de ienes. Então você vê que já deu para uma coisa assim, ficou meio estranha. Por que eu falo esse tipo de coisa? 6 meses, receita operacional, porque a gente tem que colocar em conta, tá? A receita operacional, ela é diferente do lucro final. Então o lucro operacional, as pessoas confundem isso, lucro operacional com lucro final. É totalmente diferente, tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por que eu falo isso? Porque quem vai fazer investimentos em ações, mas vai fazer de uma forma extremamente séria,
não da forma que eu faço meio nas coxas. Tá? Eu olho só alguns números, indicadores, segmentos aqui e ali. Não faço de uma forma totalmente séria. Tá? Até porque aquilo começa a encher o saco também. Então eu faço assim, meio que nas coxas. Então eu olho um segmento aqui, um segmento ali, e vou vendo certos indicadores e para mim tá bom. Tá? Só que quem vai fazer os investimentos de uma forma bem séria, que usa o termo value invest, que é o investimento sobre valor, o investimento de valor, tá? É o que os grandes, como é que fala assim, investidores fazem, igual no caso o Warren Buffett, ele usa o value invest, tá? E outras pessoas também usam o value invest. Então, isso, como é que se diz, seria o maior indicador de segurança de investimentos. Não a forma que eu faço, mas se a pessoa olhar por essa aí, e principalmente olhar essa parte de lucro operacional e lucro real, ele vai ver essas diferenças. E é isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Foi igual tempos atrás. A Sony, ela tinha um lucro operacional grande. Só que o lucro real dela era muito baixo. Por isso que começou a Sony a fazer umas certas reestruturações. Porque ela é uma empresa, ela quer ter lucro. Então, se o lucro dela diminui, se acontece alguma coisa no mercado, ela não vai ter caixa para aportar. Então, ela tem que segurar a onda e ter o máximo de lucro possível para ela ter segurança de caixa para ela poder ir fazendo os investimentos dela, os aportes. Senão a empresa quebra. Principalmente a divisão da Sony na parte de videogames, o PlayStation. Por quê? Você vê que eu sei que muita gente não gosta desse tipo de coisa, essas comparações, PlayStation, né, no caso, e Xbox. Mas já dá para ter uma ideia. Né? Você vê que o tipo de jogos que tem saído ultimamente para o Xbox e o que tem saído para o PlayStation. Claro que o do Xbox não são todos, tá? É um ou outro. Mas o do PlayStation, geralmente, assim, principalmente single players, são muito mais de excelência do que o do Xbox. O Xbox ele tem jogos muito de tiro, competitivos, diferentemente daquela pessoa que gosta de jogar a single player. Então são dois segmentos diferentes, mas os dois segmentos eles têm investimentos diferentes. Geralmente jogos single player, que é para um jogador lá que tem uma historinha e tal, toda uma trama de Hollywood, etc., ele sai caro. Sai muito caro. Diferentemente dos outros, que são jogos como serviço, que são bem mais baratos a produção. Mas, vida que se segue, eu sei que muita gente não vai gostar desse tipo de coisa que eu falo, mas segue a vida, tá? Então, aqui no caso, ele anunciou que os resultados financeiros até agosto de receita operacional foi o quê? 4.999,4 bilhões de ienes. Sendo que no mesmo período do ano passado, o lucro final foi de 4,5 bilhões de ienes. Então você vê que a margem de um para o outro foi de o quê? Praticamente o quê? 1 bi e alguma coisa. É muito baixo para uma empresa desse tamanho. Então, dependendo do value invest dessa empresa, vai estar complicado. Por que disso? Primeiro, eu sempre falei que investir em varejistas é perigoso. E eu não gosto, nunca apliquei em varejistas. E você vê que nessa situação dele, eles estão ficando cada vez mais enforcados com isso. Então já dá para você ter uma ideia que se der algum problema operacional de longo prazo, para eles se levantarem vai ser meio complicado. Então quem tem investimentos, no caso ações com isso aí, eu não sei se paga ou não, tá? Proventos, porque eu não faço investimentos aqui no Japão. Mas o Grupo Ion, dependendo da situação, ele vai começar a não pagar proventos. Não pagar os famosos juros. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Repito, não sei se paga ou não, porque eu não faço investimentos, tá? Aqui no Japão. Meus investimentos estão todos no Brasil. Continuando aqui. Além do aumento do custo com os funcionários de mais de 28 bilhões de ienes, devido aos aumentos salariais dos funcionários, o lucro também foi reduzido pela redução de preços nos produtos, em resposta ao desejo crescente dos consumidores de poupar dinheiro. O que isso quer dizer? Quanto mais alto o produto tiver o valor,
menos as pessoas estão comprando. Então estão diminuindo a margem de lucro deles para as pessoas poderem comprar e as lojas continuarem tendo rotatividade. Só que tem algumas coisas, algumas práticas que antigamente eles faziam e hoje eles estão mudando. Igual, por exemplo, o famoso horário do rangaco. O que é isso? É o horário que eles costumam dar descontos nos bentôs, no caso na famosa marmita aqui no Japão. Então as pessoas que já conhecem, assim, geralmente eles vão naqueles horários. Só que eles estão mudando isso. Antigamente eles colocavam assim até rápido, tá? Como é que se fala assim, os descontos de até 50% para escoar logo. Hoje não. Hoje eles estão levando mais tempo, então eles colocam de 10%, dependendo do local, começa com 20%, aí fica lá um tempão, o gerente fica de olho, os atendentes ficam de olho, aí dependendo, viu que a coisa não está indo, aí eles aumentam para 30%. Aí eles esperam um certo tempo também, fica de olho, aí depois que a coisa viu que dependendo da situação não vai ter venda mesmo, aí eles chegam a 50%. Então tem muito local que está assim. Tá? Não são todos, tem locais que eles já conseguem fazer de uma forma mais tranquila. Igual, por exemplo, o grupo Valor, ele faz parte do grupo Ion, porque o Ion comprou o Valor. Tá? Então os supermercados do Valor, eles fazem esse tipo de eu falo hora do rangaku, tá? Porque isso não é oficial, isso é uma fala minha, mas esses descontos, eles costumam colocar todos os dias. Só que eles mudam de dia para dia. Final de semana, então, é praticamente quase impossível você encontrar. Principalmente dependendo da época do ano. No inverno é mais fácil de você encontrar, porque muitas pessoas vão a pé e vai estar um frio do cacete. Né? Nevando, etc. Então as pessoas não querem andar, então acaba sobrando um pouco mais de comida. Mas no verão, em tempos quentes, é muito difícil. Tá, você conseguir chegar lá e encontrar a comida com 50%. Porque acaba esgotando a comida bem antes. Diferentemente dos combines. Porque isso é no supermercado. Nos combines, as coisas são diferentes. Tanto que o Family, como é que fala? O 7-Eleven, ele estava fazendo algumas jogadas ali em relação a determinados bentôs e onigiris para diminuir o valor de alguns para ter uma rotatividade maior, porque estava sobrando comida ainda. E nisso o que acontece? Acaba estragando. Tá? Porque tem 7-Eleven que eu nunca vi eles colocarem remarcados lá. O Lawson ele já coloca. O Family Mart também eu não vi. Tá? Marquinhas de tipo assim, ó, aqui no bentô, tá? Ó, isso aqui vai estar com tantos por cento. Eu não vi. O único que eu vi que tá dando descontos, assim, com selo mesmo, é o Family Mart. O Family Mart, não, desculpa, o Lawson. Tá? E, como é que se diz? Uma coisa, eu vou dar uma recomendação para vocês. Eu vou puxar até a sardinha do Lawson agora. Os bentôs do Lawson deram uma modificada que ficaram muito bons. Tá? Pra mim, tá? Os bentôs do Lawson estão bem superiores aos bentôs do 7-Eleven. Tá? Principalmente o tonkatsu e outros. Pô, o Lawson está fazendo os tonkatsu com a lapa de carne, que quem gosta de comer fica feliz. É bacana pra caramba. Dá uma puxada de sardinha pro Lawson aí. Mas é bom, tá? Vale muito a pena. Igual os karaguês também. Eu sou muito fanático com aquele karaguê deles, o Tiso karaguê do Lawson. Eu amo aquele Tiso karaguê. Se você quer me fazer feliz, é você me dar um pacotinho daquele. Aquele é muito bom. Tá? Mas continuar aqui. O presidente Akio Yoshida, né, do Ion. A competição de preços está se intensificando à medida que os preços das matérias-primas continuam a subir. Devemos mudar a nossa estrutura de negócios com base na suposição de que os custos continuarão a subir. Óbvio. Porque você vê que a inflação está subindo. No Japão não parou. Então você tem que levar isso nessa premissa. Por isso que eu falo para as pessoas, procura tomar conta da sua parte financeira, porque a coisa está piorando, está degringolando pra caramba.
Entretanto, os resultados financeiros, tá, dos gigantes da lojas de conveniência Family Mart nos 6 meses até agosto desse ano mostraram fortes vendas de vestuário. Você vê que no Combine, tá? Vestuário e produtos alimentícios com margens elevadas, bem como os ganhos de transferência de ações relacionados com a reorganização dos seus negócios. O lucro foi de 65,4 bilhões de ienes, com 97,8 superior ao mesmo período do ano passado. Por que eu falo para você? Eu sempre falei, você quer juntar dinheiro no Japão? Corra de Combine. Corra das lojas de conveniência, porque você vai se lascar. Você vai deixar todo o seu salário ali e você não vai ver. Olha aí, eu canso de falar isso para as pessoas. Porque quando a pessoa me manda mensagem, japonês, nunca lê educação financeira, como é que eu faço para dar uma economizada? Primeira coisa que eu falo, corta Combine. Se você fuma, só vai no Combine para comprar cigarro. Mais nada. Ah, eu quero tomar um café sem do Seven. Beleza, tome um ou outro. Mas só que não compra mais nada lá dentro. Porque vai sair caro? Vai sair caro pra caramba. Igual antigamente, tinha a pipoca do 7-Eleven. Eu amava aquela pipoca. Amava não, amo até hoje, tá, aquela pipoca. Só que ela custava R$1 o pacote. Hoje ela custa 130. Você vê que subiu praticamente 30% a pipoca. E foi assim, uma pancada. Não houve, tipo assim, subiu a 110, pelo menos até onde eu vi, tá? Não foi assim, 110, 120 até chegar. Não, já foi de 100 para 130. Já teve um aumento de 30% numa pancada. Então você vê que os caras estão esfolando. Então é nisso que as pessoas acabam deixando de comprar. E nisso vai caindo o valor, tá, da empresa ali. E é isso que está acontecendo no Ion. O tanto que o Family Mart, ultimamente, na última matéria que ele soltou, ele falou que os combines deles eles vão tirar aquela parte onde que os clientes podem sentar para comer. Porque eles querem colocar mais produtos ali. Para o quê? Dinamizar a quantidade de espaço que ele pode colocar de produto para vender. Então aquela ideia do bem-estar do cliente acabou no Family Mart. O 7-Eleven tem esse espaço ali, um balcãozinho que as pessoas podem sentar ali, um cantinho ali que ela pode comer tranquilo ali. O Family Mart tirou. Então para o Family Mart, o bem-estar do Okyaku-san, no caso do cliente, acabou. O negócio aqui é compra e vaza. Errado ele tá? Não, não tá. Só que aquela velha história, aquela relação de está se acabando. Vai ser um puro negócio. Você compra e soma daqui. O presidente Keisuke Hosomi, do Family Mart, disse: nos últimos 2 meses, o número de itens comprados por clientes tem diminuído ligeiramente. No futuro, nos concentraremos em melhorar nossa capacidade de desenvolvimento de produtos e venda, né, de campanhas e outras coisas que serão testadas. Então já dá para você sacar como é que a coisa está indo aqui no Japão. E se você quer se dar bem, mesmo turista quer se dar bem aqui no Japão, corra de Combine. Porque as coisas aqui saem muito mais caras. Igual, por exemplo, dependendo do que você vai comprar no Combine, uma PET normal, você com o mesmo preço, você compraria de litro no supermercado. Tá? E dependendo do valor, você compraria até 2. Então tem que se tomar cuidado muito. Questão de valores. Tá? A não ser que você queira comprar um bentô de última hora, aí você não tem como escapar. Tá? Você vai ter que ir no Combine. Mas caso contrário, corra de Combine. Tá? Se você quer juntar dinheiro aqui no Japão. Caso contrário, né? É só chororô. Então tirou aquela última matéria, que é a parte econômica, tá? Agora parte política. Partido Social Democrata anuncia promessa de eleição para a Câmara dos Representantes e que vai acabar com a alíquota de impostos sobre consumo de 0% por 3 anos.
Então já dá para você ter ideia que político é política em qualquer lugar. Aí você fala, o Japão é um país sério. Beleza, olha esse tipo de coisa. Se isso aqui fosse sério, o cara nem falava, nem fazia isso. A NHK nem colocava isso como matéria. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho da bizarrice que está pro lado de cá. Então aquela ideia, é um país sério, esquece. Você vê que nesse último ano o que apareceu de fraude, não estou falando da parte automobilística não, você vê que na Marinha do Japão teve fraude, outras empresas tiveram fraude, uma série de empresas tiveram fraude, até o metrô de Tóquio teve fraude. Tanto que você vê que houve um descarrilhamento tempos atrás. Aí eles falaram que era problema na parte dos engates. Tem noção um troço desse? Então, na manutenção preventiva que a prefeitura paga para as empresas fazerem, que as empresas estão recebendo para aquilo, para fazer a manutenção preventiva, é praticamente o que é? Lavagem de dinheiro, porque eles estão dando dinheiro para a empresa ali e a empresa não está fazendo nada. É uma empresa laranja. Então já dá para você sacar que tem muita coisa errada, tá? Mas vamos lá. O Partido Social Democrata anunciou o seu compromisso de campanha para as eleições da Câmara de Representantes. Em um esforço para acabar, com a parte do governo, anunciou uma proibição total do financiamento político dos partidos e doações de empresas e organizações. No dia 9, o líder do Partido Social Democrata, Fukushima, deu uma conferência de imprensa e anunciou seu compromisso de campanha para as eleições da Câmara dos Representantes. Em resposta aos problemas políticos e financeiros do Partido Liberal Democrata, no caso que é o partido lá do Ishiba, que era o do Kishida, tá? O partido afirma que irá proibir completamente o financiamento político de partidos e doações de empresas e organizações, a fim de eliminar essa parte e realizar as reformas políticas sérias. Além disso, para organizar os orçamentos familiares, a taxa de imposto sobre consumo será reduzida para 0% durante 3 anos. Eu acho que esse cara ele tem noção zero de economia, de como está a situação do Japão, etc. Porque isso aqui não faz sentido a pessoa propor um negócio desse, mesmo até como é que se diz? Promessa de campanha. Porque uma hora ele vai ser cobrado. Então a coisa é complicada pra caramba. Tá? Além disso, para apoiar os jovens e as famílias que criam os filhos, o salário mínimo será aumentado para 1.500 ienes por hora em todo o país. Isso aí desde o governo Kishida já estava com esse plano. Tá? E a educação até o ensino superior será gratuita, estabelecendo o direito de todas as crianças estudarem, independentemente da sua nacionalidade. Bom, isso aí já é. Tá? Desde que a pessoa consiga pagar. Então, se ele deixar o ensino totalmente gratuito, isso vai ser um outro arrombo no caixa. Só que nós já estamos vendo 2 arrombos no caixa do Japão em campanha política. O que é? Alíquota zero de impostos sobre consumo em escolas, zero. Aí eu pergunto, da onde que ele vai tirar dinheiro? Que é muito fácil a pessoa falar assim, não, eu vou fazer isso e isso. Mas da onde você vai tirar dinheiro para sustentar toda essa campanha? E ele falou 3 anos ali. No caso da alíquota de imposto zero. Então já dá para você sacar que tem muita mentirada. Os caras mentem que nem sente. A política energética visa afastar a energia nuclear e reduzir as emissões de gases estufa a zero até 2050. Essa parte de política energética que visa afastar a parte da energia nuclear, nesse ponto, tá, eu não sou totalmente contra não. Porque é aquilo que eu falei. A energia nuclear, se o Japão fosse um país que ele não tivesse, fosse igual ao Brasil, não tivesse terremoto, não tivesse uma série de problemas de ordem natural, não há problema, você pode colocar para tudo quanto é canto. Só que aqui é muito instável. Você vê que eles têm esse problema do Nankai Truck. Tá? Se vai dar um
terremoto que vai arrebentar metade do Japão. Você vai colocar usina nuclear no caminho desse troço? E os caras colocaram. Então, na hora que der o problema, meu, vai arrebentar esse troço. Porque o Japão ele faz parte do círculo do Pacífico ali. Então, o círculo do Pacífico ele pega do Japão de ponta a ponta. E nesse de ponta a ponta tem várias usinas nucleares no caminho. Isso vai dar problema pra caramba. Só que é aquela velha história. E aí? Então, em prol da, como é que se fala assim, do avanço tecnológico, eles não estão vendo, entre aspas, segurança do povo. Então você viu que deu esse problema de Fukushima, foram mais de 10 anos, até eles, entre aspas, falarem que está tranquilo sobre contaminação. Mas nada me tira da cabeça que tem áreas ainda lá que estão contaminadas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Até 2 anos atrás, quem acompanha o canal deve se lembrar, 2 anos, 2 anos e meio, ou até 3. Tá? Eles iam nas montanhas de Fukushima, onde tinha aquele matsutake, ou cogumelo, eles faziam lá a colheita do cogumelo, matsutake, eles mediam com radiação, e onde tinha sedimentos que a gente fala assim, tem aquelas folhas secas, folhas mortas ali, com grossa camada. Tá? Eles tiravam aquelas grossas camadas que estavam em cima da terra ali e mediam. Aquilo estava com um alto valor de radiação ainda. Então os cogumelos estavam todos radioativos. Só que depois que começaram a falar da ideia da água de Fukushima, eles pararam de soltar esse tipo de informação sobre radiação que estava lá em Fukushima. Por incrível que pareça, o time que acontece. Então tem certas informações que está saindo, que sai na mídia. Se essa informação, esse tipo de informação que sai de forma até frequente, ela some, você desconfia, porque o governo está com o dedo por trás. Aí daqui a pouco ele solta uma, como é que se fala assim, alguma coisa que não dependa daquela informação, igual por exemplo da água de Fukushima. Se falasse que as montanhas de Fukushima ainda estavam radioativas, você acha que o povo ia deixar soltar água radioativa no mar? Nunca. Então eles tinham que cortar aquela informação, deixar a poeira assentar, para depois soltar uma informação nova. É igual o peixe também. Eles estavam soltando informações dos peixes com radioatividade, e depois parou. Eles pararam de soltar a informação do peixe, de Fukushima. Foram as coisas assim, bem time mesmo, assim, questão de tempo, assim, cronograma. Né? Então tem que ficar esperto pra caramba. O governo japonês ele é muito malandro desse jeito. Tanto que, de acordo com a Associated Press, um dos governos que tem mais censura é o governo japonês. Então você vê que eles vão tomando as medidas que as pessoas nem percebem. Mas para nós que gravamos matéria de política, de informação aqui de tempos em tempos, que estamos prestando atenção, você percebe esse tipo de mudança. Então você vê que tem alguma coisa muito errada acontecendo. É igual aquela ideia também, que vem de tempos em tempos, sobre o PIB do Japão. Eles querem passar para o mundo que a coisa está boa, mas você vê que o gráfico deles há 2 anos nunca muda. É 2% para cima, 2% para baixo, 2% para cima, 2%, nunca muda. E não existe de forma, como é que fala assim, economicamente falando, porque praticamente a economia é um organismo vivo, ele tem uma vontade própria, que o negócio fica assim. Não existe isso. Então, você vê que, igual por exemplo, no Brasil agora, aumentou a taxa Selic. Algum problema disso? Não. Só que o que aconteceu? Os fundos imobiliários despencaram. Então você vê que uma coisa altera a outra. E aqui no Japão não é diferente. Só que você vê que aqui no Japão a coisa ficou muito assim, ó, muito praticamente assim, para não falar que ficou uma linha reta. Então você vê que existe manipulação de informação ali. A pessoa que não quer enxergar praticamente está negando a realidade. Só que se ela negar a realidade, ela não fizer alguma coisa para melhorar a realidade dela, por mais que ela negue, ela vai pagar o preço.
Continuando aqui. Então essa parte de energia nuclear eu não acho errado o Japão cortar, muito pelo contrário. Se ele puder cortar essa parte de energia nuclear, é muito mais segurança para ele e para o povo. Só que tem custos para isso, tá? E esses custos é o que o Japão não quer pagar. Além disso, estipula que os Estados Unidos legislarão sobre sistemas, né, separados, né, eletivos para os casais e casamentos entre pessoas do mesmo sexo, e que ratificarão e assinarão tratados sobre proibição de armas nucleares e concretizarão um mundo sem armas nucleares. Você vê que esse partido é totalmente viajado, né? Eu quero ver esse partido chegar lá no Putin e falar assim, ó, assina essa porra aqui, ó. Eu tô mandando você assinar. Você acha que ele vai fazer isso? Ou ele vai lá no Xi Jinping lá, ó, assina essa miséria aqui que eu tô mandando. Como fala muito brasileiro aqui é topzera, mano, é nóis, assina aqui, ó. Por isso que eu falo, essa ideia, você tem que evoluir todos os dias. Hoje você ser melhor que ontem. E amanhã ser melhor que hoje. Por isso que nós temos que estudar. A educação, ela transforma. A educação, ela molda uma pessoa. Então, se você estudar, você vai começar a ter outras ideias, outros parâmetros que você não tinha. E com isso, você vai ter uma abertura de horizonte muito grande. Igual aquelas pessoas que falam assim, você aplicar no mercado de ações, ele é complicado. Você aplicar em fundos imobiliários, ele é ruim. O que é? É falta de conhecimento. Aquilo que eu sempre falei, eu não gosto de fundos imobiliários, mas entre não gostar e falar não faça, são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Igual, por exemplo, deu essa alta na Selic agora, praticamente os fundos imobiliários deram uma despencada agora. Né? Então, o que está ficando agora? Agora está ficando uma fase boa para você investir em fundos imobiliários, porque está despencando o preço. Então agora está ficando uma coisa boa para você investir nessa parte, porque está ficando cada vez mais barato. Então isso vale a pena, pô, pra caramba. E tem muito fundo imobiliário que ele paga mensalmente. Então se você quer montar uma carteira previdenciária que vai te pagar dinheiro todo mês, o fundo imobiliário, por exemplo, é a melhor, como é que fala assim? É a melhor pedida que você pode ter. Porque ações no normal geralmente é bimestral, semestral, bimestral, trimestral, semestral e anual. O que paga mensal é muito pouco. O que você vai achar de pagando assim, igual fundos imobiliários, se você não quiser ir para fundos imobiliários, o que é? Fundo de investimento. Igual, por exemplo, a Nubank, ela tem um fundo de investimento que ela me paga todo mês. Claro, eu não ganho muito porque, como é que fala assim, eu tenho um aporte muito pequeno ali, mas ele me paga todo mês. Então tem coisas que você dá para você fazer, mas isso vai de cada um, tá? Isso vai do segmento de cada um. Só que, pelo amor de Deus, não fique parado, estude, aprenda, né? Procure aprender sempre pequenas coisas, que você pode parecer uma coisa boba, mas aquilo vai te abrir um horizonte muito grande depois. Tá? Você vai sair daquele pensamento assim, engessado. A partir da hora que você ter novas visões, você começar a frequentar outros locais, você vai começar a ver outras pessoas, dependendo da situação que você está, você sente vergonha. Eu, dependendo da situação, no meio de pessoas, determinadas pessoas, eu sinto vergonha. Vergonha por quê? A minha pequenez intelectual, minha pequenez financeira. Então é aquela velha história, eu quero crescer. Então, para mim crescer, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar fazendo as coisas na vida para evoluir. E eu gostaria que você fizesse o mesmo para você. Porque você vê que o mundo é dinâmico, ele não para. Tá? Então, por ele não parar, nós também não podemos parar. Japonemel, eu estou trabalhando. Sim, o trabalho, você está aprendendo alguma coisa com ele? Ou você só está indo lá para prover o seu ganha-pão? Se você está indo para o seu trabalho só para prover o seu ganha-pão sem aprender mais nada,
Você não está aprendendo. Você só está girando a roda da economia, mas você está ficando para trás, porque essa roda da economia continua girando, e ela vai sempre em frente, e aquelas pessoas que não estudam, elas vão ficando para trás, elas vão ficando defasadas, elas vão ficando, a informação dela que ela tem vai ficar tão antiga que aquelas pessoas que têm informação mais atualizada vão passando na frente dela, e ela vai ficando para trás, para trás, para trás, para trás, até ela sumir no horizonte, e as outras pessoas ali, ó. Aí vem aquela velha história que eu sempre falei. Aí vai culpar Deus, vai falar que é o macumbeiro, que ela tá com macumba, a culpa é do Exu, a culpa é da pombagira, sei lá. Mas ela nunca é culpada. Por isso que eu falo que aquela ideia, ficar romantizando favela aqui no Japão, ficar falando, não sei o que é top. Meu, vamos parar, vamos evoluir, vamos estudar, vamos crescer. Né? Porque esse tipo de coisa vai abrir novos horizontes para as pessoas. É igual a ideia que você reparou que quem quer montar um negócio, ela começa a ter ideia do negócio, ela começa a pensar no negócio, daqui a pouco vai aparecer a ideia de um outro negócio, de uma outra coisa, e vai aparecendo várias ideias de vários negócios ali, para ela poder fazer. Que chega uma hora que ela fala assim, ela não sabe nem para onde que ela vai. É a mesma coisa, estudo. Eu quero aprender línguas, daqui a pouco você começa a estudar japonês, daqui a pouco você já está avançando para outras línguas também. Você começa a ganhar gosto do negócio. Porque você tem um horizonte muito grande, muito amplo. Diferentemente, igual, por exemplo, aquelas pessoas ficam tristes, ela olha pro chão, pá! Ela só vai ver chão. Se você ficar triste, mas olhar para frente, você vai ver um horizonte muito grande na sua frente, de possibilidades. Por que você acha que quanto mais alto a pessoa sobe, mais vista ela tem? Por que você acha que quanto mais rica a pessoa é, mais visão de mundo ela tem? Por causa disso, ela vai abrindo seus horizontes. Ela não fica só naquela ideia de churrasco de final de semana, ou algo parecido, que é tudo igual, toda semana, aquela, como é que fala assim, aquela coisa, aquele marasmo que não muda. Não, ele tem um horizonte maior. Você vê que o Musk, o Elon Musk, por exemplo, você vê que ele tem a SpaceX, você vê que ele tem a Tesla, ele comprou a Twitter lá, que hoje é o X. Então você vê que são 3 segmentos totalmente diferentes um do outro. E você vê que o cara é um visionário. Porque você vê que ele vai tirando para tudo quanto é lado. Ele vai tentando. E aí, mas você vê que ele tem, como é que fala assim, ele vai ganhando conhecimento para aquilo. Mas um conhecimento intrínseco dele, que ele já tem, que aquilo ninguém tira dele, que é? Conhecimento de negócio. Porque ele foi ganhando com a SpaceX, ele foi ganhando com a Tesla, ele está jogando isso aqui também no X, para ele poder continuar crescendo. Você viu que ele bateu de frente lá com Alexandre de Moraes. Você viu que aí ele sentiu que financeiramente doeu nele. Pediu para voltar. E aí? Né? Então você vê que ele tem visão da coisa. Ele sabe que o que vai prejudicar ele, o que não vai, por mais que ele quer bater de frente ou não, ou ele está tentando alguma outra coisa. Mas você vê que existe a treta ali, mas independente da confusão, ele está vendo a parte financeira dele. Ele está expandindo o horizonte dele. E se ele deixar de como é que fala assim, o Brasil de lado, ele vai deixar uma grande fatia para trás. Ele não é besta. Por isso que eu falo para você, vamos tentar evoluir, tá? Pouco a pouco, porque esse pouco a pouco, chega lá na frente ele é um montão. É igual investimento, você pode começar pouquinho hoje, mas se você for aportando e fazendo o famoso juros sobre juros, chega lá na frente você vai estar com muito. Você vai chegar dependendo da situação que você vai poder viver de juros. Você vai conseguir se aposentar dependendo muito mais rápido do que fosse depender da aposentadoria do governo. Mas é aquela velha história, você vai ter que fazer alguma coisa por você. Né? E vida que se segue, tá? Só para avisar, eu tenho colocado pequenos vídeos no TikTok falando sobre essa parte financeira, educação financeira, etc. Tá? São vídeos bem curtinhos mesmo, de 1 minuto e alguma coisa. Mas eu estou colocando ali já para as pessoas terem uma ideia do que é, tá? De acordo, né? Sem fugir muito do escopo
videozinhos rápidos. Tá? Aí depois, mais para frente, eu vou fazer videozinhos maiores, tá? Com explicações bem melhores. Mas aquele ali são videozinhos com explicações bem resumidas, mas já para a pessoa ter noção. Então, se ela não sabe, o que é educação financeira? Tá lá no meu canal do TikTok. Tá? O que é renda fixa, renda variável? Coloquei lá também. Tá? Então a pessoa dá para ter uma noção do que é. E em cima disso aí, ela começar a estudar. Para se ela quiser fazer investimentos, alguma outra coisa assim. Porque não é um bicho de sete cabeças, o negócio é conhecimento. Conhecimento vem com o quê? Com estudo. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!